Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro Mensagens do Astral. Questionário realizado pelo médium Hercílio Mais, correspondido pelo espírito Ramatiz. Iniciemos então a leitura do capítulo questionário de número 5. Os Reis Magos. Pergunta 76. Poderia citar algum acontecimento da época de Jesus, pelo qual pudéssemos avaliar melhor a influência dos astros em relação à encarnação do Mestre em nosso planeta? Ramatiz. Entre os fatos que conheceis através da tradição bíblica, há o dos reis magos que, vislumbrando uma estrela no Oriente, e acompanhando-a, puderam descobrir o local em que nascera Jesus. Como não existe comprovação histórica, positiva desse fato, nem a ciência astronômica conseguiu, tampouco, registrar naquela época a presença de qualquer cometa ou astro que houvesse caminhado nos céus, à frente dos três reis magos, difícil se vos toma compreender o ocorrido. A versão real do acontecido só pode ser encontrada nos domínios da astrologia. Precisais saber, primeiramente, que os reis magos eram avançados astrólogos, testamenteiros da sabedoria dos sacerdotes lemurianos, atlantes, semurianos, babilônicos, caldeus, egípcios e outros. Muitos documentos comprobativos do que acima ficou dito, que virão à luz no momento oportuno, e que provam a sabedoria dos reis magos, foram salvos pelos profetas brancos, após o grande dilúvio Atlante, e levados por eles para as regiões próximas da atual Arábia, da Judéia e do Egito. Certa parte desses documentos foi depois encaminhada aos santuários secretos do Himalaia. Devido à sua longa experiência e ao conhecimento da tradição na esfera astrológica, os reis magos sabiam que a poderosa conjunção de Saturno, Júpiter e Marte, no campo astronômico da Terra, facilitaria a manifestação, em vosso mundo, de alta entidade, vinda dos planos excelsos. Compulsando os livros sagrados de todos os povos, verificaram, emocionados, que a época por que passavam coincidia perfeitamente com a do advento do esperado Messias, o sublime príncipe da paz aguardado pela fé dos homens aflitos. Sabiam que a angélica entidade, cuja aura envolvia o orbe terráqueo, deixar-se-ia oprimir, em angustiosa descida, para se submeter ao sacrifício cósmico, e sua refulgência íntima, poder aflorar com êxito a superfície da crosta onde atuava o homem-carne. E a soberba conjunção, a mais poderosa e eficaz de todos os tempos, forneceria o quantum magnético desejado, para que o sublime anjo, através de fluidos astrais já balsamizados, pudesse atravessar com êxito a aura da Terra, obscurecida pela densa cortina das paixões inferiores. Melquior, Gaspar e Baltazar, como se chamavam, sábios e poderosos magos brancos, cujos conhecimentos já os notabilizaram em reencarnações anteriores na Atlântida, previram com exatidão a chegada do Avatar divino, cuja luz salvadora se transfundiria, através da carne, na pessoa de Jesus de Nazaré, filho de José e de Maria. A humanidade terrícola, escrava ainda das forças primárias animalizadas, que estruturam o corpo físico, poderia, graças ao sublime esponsalício do Cristo planetário, com a humanidade terrena, receber o tão esperado socorro divino, e apressar a sua libertação por meio desse elo mais eletivo do Criador. Impelidos pela força de sua convicção iniciática, alicerçada na ciência astrológica, os três reis magos se puseram a caminho, decididamente, para o local em que a divina criança desabrochara para o holocausto salvador do homem. Eis o que diz Mateus, no capítulo 2, versículos 1 e 2, do Evangelho segundo seu nome. Tendo pois nascido Jesus em Belém de Judá, em tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente os magos a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Viemos adorá-lo, pois vimos a sua estrela no Oriente. Pergunta 77. Por que motivo os denominam Reis Magos? Ramatiz. Porque conheciam o lado oculto das coisas, ainda desconhecido do homem comum. Eram magos no sentido real da palavra, pois dominavam com facilidade os 4 elementos da natureza. Mas a significação do vocábulo mago era ainda mais extensa, pois abrangia aquele que conhecia a fundo os segredos da astrologia. Pergunta 78. Esses reis magos chegaram, porventura, simultaneamente, à mesma deliberação de encontrar Jesus, sem se comunicarem entre si?
Ramatiz. Sim, graças ao conhecimento que possuíam nos vários setores da pesquisa esotérica e nos domínios da astrologia. Embora residindo em localidades opostas e desconhecendo-se entre si, puderam assinalar, concomitantemente, o momento da portentosa mensagem sideral. Sabiam ser aquela memorável conjunção astrológica de Saturno, Júpiter e Marte, a mais sublime oportunidade para descer o Messias à Terra, sob a mais requintada dosagem de magnetismo de que já se tivera conhecimento, em toda a tradição astrológica. Assim como os astrônomos terrestres, através de exaustivas observações e de cálculos complexos, preveem a aproximação de astros ou determinam os minutos exatos de cada eclipse no céu, os três reis magos, como astrólogos consumados, também sabiam que, por detrás daquela conjunção inigualável, preparava-se a mais sublime revelação ao homem. Oriundos de países diferentes, Arábia, Pérsia e Índia, o seu encontro pessoal coincidiu nas adjacências de Jerusalém, quando repousavam nas tendas de mercadores. E como se harmonizassem dentro de outro admirável símbolo, reproduziram, nesse encontro inesperado, realizado na superfície terráquea, a miniatura da mesma conjunção majestosa dos três astros que purificavam o magnetismo do ambiente, para que o avatar divino se ajustasse ao mecanismo biológico do homem-carne. Pergunta 79. O fato de os reis magos haverem descoberto a época do nascimento de Jesus é que justifica a importância tradicional que lhes dá a história sagrada, ou vai nisso, muita coisa do exagero da imaginação humana? Ramatiz. Eles tomavam parte em um plano que escapa ao vosso entendimento, pois ainda não podeis compreender as inconcebíveis operações siderais, que preparavam o advento glorioso em que a luz do Cristo planetário devia se manifestar na carne humana. A técnica do cosmo exige providências as mais complexas nas descidas sacrificiais, como no caso de Jesus, que foi o divino eleito para isso. Embora se tratasse de acontecimento de maior profundidade no campo divino, enquadrava-se ele no determinismo de outras leis superiores. Por isso, muito antes da higienização do magnetismo ambiental da Terra, candidata à visita do elevado anjo do Senhor, foi preciso preparar a esfera de pensamentos simpáticos à índole do enviado, a fim de que pudesse ele encontrar a receptividade necessária para o êxito de sua missão. No seio de uma humanidade escravizada às mais repulsivas paixões da índole animal, a mensagem que o Messias deveria trazer exigia um campo mental eletivo para sua rápida propagação e evolução dos humanos. Quando se dá a descida de um instrutor espiritual, elaboram-se planos antecipadamente, a fim de que se estabeleçam nos mundos físicos as antenas vivas que devam operar em sintonia com o pensamento progressista do mesmo. Para a descida de Jesus, tomaram-se providências com muita antecedência, visto que inúmeros espíritos o deviam preceder, para a formação da abóbada espiritual protetora do divino ideal projetado. Pergunta 80. Nós sabemos que as forças das trevas prejudicaram muito a missão de Jesus. Como pôde acontecer isso, à vista do que acabais de nos revelar? Ramatiz. Não subestimeis a intervenção tenaz e desagregadora das forças das trevas, que sempre procuram prejudicar todas as providências siderais, que possam modificar o ambiente vibratório favorável aos seus perversos propósitos. A tradição bíblica nos dá conta das várias vezes em que Jesus foi assediado pelos mentores diabólicos das sombras, bem assim das continuas intervenções que os mesmos levavam a efeito junto aos pudores constituídos e às seduções humanas, para atrapalhar ou comprometer o trabalho sublime do Mestre. Só a coesão e a garantia daquelas antenas vivas, a que já nos referimos, que se disseminavam por todos os setores de expressão humana, no sacerdócio, no povo, na direção do país e mesmo entre os adversários da raça hebreia, é que puderam manter em equilíbrio o serviço messiânico de Jesus. Assim, quando o Messias manifestou-se à Terra, já estavam devidamente agrupadas, no plano material, todas as almas afins, que se congregariam para o bom êxito da missão crística. Embora vivendo sob os vários aspectos humanos, de raças, de crenças, de costumes, de posições sociais ou capacidades intelectuais, esses eletivos sentiam, em espírito, a aproximação do Divino Senhor. Desde a simplicidade dos futuros apóstolos, em suas vidas de pobreza, nas barcas de pescadores,
até as inteligências poderosas dos reis magos, dos iniciados essênicos e de filósofos do quilate de Philon, a palavra de Jesus se fortaleceria, apoiada pelas correntes afetivas, unidas para um mesmo ideal. Qual santificado exército, espadas em riste, para a sagrada batalha da luz contra as trevas, os devotados ao Messias apenas aguardavam o divino sinal para se moverem nas sombras do mundo e sucumbirem no sacrifício doloroso, a favor da ideia crística. Conjugados aos grandes iniciados essênicos, que nos seus templos já haviam recebido, por via mediúnica, a notícia da chegada do Messias, os reis magos representavam o potencial exigido no mundo exterior, para as transfusões de energias psicofísicas ao menino luz. Magos poderosos, afeitos absolutamente ao bem, comandando no astral poderosas falanges a serviço da causa, significavam potentes recursos que o alto mobilizara para o maior exílio dístico na terra. No simbolismo da mirra, do incenso e do ouro ofertados ao menino Jesus, oculta-se uma das maiores revelações espirituais, só compreensível aos já iniciados no quarto plano da escadaria ascensional septenária. É divino mistério que, entretanto, já está esclarecido no âmago do espírito emancipado nas lides terráqueas. Pergunta 81. Os reis magos eram, então, uma espécie de sinacoretas, afeitos tão somente aos estudos esotéricos e aos das ciências antigas. Suas missões na Terra consistiam apenas em visitar o menino Jesus, embora cooperassem invisivelmente no plano astral, como nos dissesses. Ramatiz. Eles foram os criadores, na Terra, de uma extensa aura mental, favorável ao advento de Jesus, assim como as escolas dos Vedas, na Índia, ampliaram o campo mental para êxito de Buda. Inúmeros discípulos que, no futuro, multiplicaram os conceitos crísticos, já haviam recebido desses excelsos reis magos, antes da vinda do Cristo, as noções precisas para a cooperação no campo evangélico do Mestre. Melchior descendia de linhagem principesca, de velhos reis árabes, que dominavam faustosos agrupamentos na Arábia, e em sua mocidade, fizera profundo voto de renúncia ao mundo profano. Fundou magnífica instituição iniciática de conhecimentos do cosmo, situada no Monte Horeb, espécie de templo e escola ao mesmo tempo, sob cujo teto algumas dezenas de discípulos elevaram as suas vibrações mentais, até as esferas eletivas de Jesus. Junto ao rio Indo, nos montes Zuleima, o mago Gaspar, conhecido como o Príncipe de Bombay, dirigia outra avançada instituição de aprimoramento espiritual, ensinando como desenvolver esforços heróicos para se vencer o Maya, a ilusão da matéria, em troca do conhecimento da verdade eterna. Os ensinamentos ministrados por Gaspar também entravam em sintonia com as vibrações do Avatar Jesus. Os adeptos cultuavam a meditação contemplativa e a busca do Eu Sou, enquanto perpassavam as suaves brisas impregnadas do misterioso perfume do lótus, imaculado, que desabrochava nos pequeninos lagos incrustados nos tapetes de vegetação aveludada, da região que habitavam. Finalmente, Baltazar, o mais velho dos reis magos, era o gula experimentado de um punhado de homens solitários, habitantes da Pérsia, estudiosos dos mistérios iniciáticos das tradições de Zoroastro, e do culto firmado no Zendavesta. Junto ao Golfo Pérsico, ante o quadro poético dos regatos que desciam das colinas de Sagros, eles criavam poderosas fontes de energias espirituais, que em divina sublimação, se casavam com a vibração do campo magnético em que o Cristo haveria de descer, para o grande momento sacrificial. Disseminados pelos templos habilmente disfarçados, nos montes tradicionais, só conhecidos de adeptos da iniciação interna, os essênios também vibravam, alimentando as correntes energéticas, que favoreceriam a manifestação do Cristo à aura externa do orbe terráqueo. Estudando as tradições esotéricas dos profetas, os ensinamentos de Krishna, na Índia, de Pitágoras, na Grécia, dos sacerdotes de Osíris, no Egito, e dos remanescentes das fraternidades organizadas por Samuel, os essênios internos viviam a vida contemplativa, em sintonia mental com o templo-escola de Gaspar, obedecendo a disciplinas muito parecidas com a dos pitagóricos. Apenas os terapeutas, da ordem exterior essênica, é que operavam diretamente entre os povos, desempenhando as obrigações comuns de agricultores, carpinteiros, cientistas ou artistas. Exceto a mercância ou os ofícios de magarefe, caçador ou agiota.
Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo capítulo de número 6, intitulado O Valor da Profecia. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, façam a sua inscrição e compartilhem. Boa reflexão e que Jesus abençoe a todos. Deus, Cristo e caridade.